Evangelho de Mateus, capítulo 22. Um texto muito conhecido. É tão conhecido como é pouco praticado. Mateus, capítulo 22, apenas estes versículos 36 a 40. Alguém interpelou Jesus e disse: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aqui a palavra do Senhor. Toda a vida, em todos os tempos, as pessoas têm procurado uma vida com sentido. Têm tentado encontrar um sentido para a sua vida. Uns encontram, outros parece que nem tanto. E afinal, como é que as pessoas têm procurado encontrar esse sentido? Ao longo da história têm tentado muitas formas. Por exemplo, os antigos gregos tentaram fazê-lo através da filosofia. Eles tentavam entender a vida, entender o mundo, o universo, como é que funcionava, como é que as plantas cresciam, como é que os animais se comportavam, como é que o corpo humano era feito, era construído, enfim. Tentavam entender como é que era essa coisa dos astros, das estrelas. Eles tentaram, através da filosofia, entender todas estas coisas e encontrar uma coisa que eles chamavam a sabedoria. Mas esse conhecimento, e ainda hoje nós recebemos muito conhecimento dos antigos gregos, e a sabedoria não lhes permitiu alcançar a felicidade. Um dos grandes filósofos da antiguidade, chamado Sócrates, suicidou-se. E, portanto, eles não conseguiram encontrar aquilo que eles procuravam, um sentido verdadeiro para a vida. Mais tarde, os romanos tentaram fazer o mesmo, mas de outra forma, através da força, através do exército. O Império Romano tentou, através da força, através do exército, tentou então conseguir, através da força, do exército, conseguir o poder, o domínio do mundo, tal como todos os outros impérios, mas o poder tremendo que o Império tinha, o Império Romano, e o domínio sobre outros povos também não lhes permitiu alcançar a felicidade. Porque o próprio Império explodiu por dentro, nas suas contradições, nas suas perturbações, dividiu-se em dois e mais tarde os bárbaros invadiram. Portanto, eles também não encontraram esse sentido que eles procuravam para a vida. Mas podemos pensar também nos judeus. Através dos preceitos religiosos, eles tentavam encontrar a vida eterna. Mas faziam-no de forma sectária, considerando os outros povos, os não-judeus, os chamados gentios, como sendo impuros, indignos da graça de Deus, do favor de Deus. Mas o problema é que a tradição religiosa judaica também não lhes permitiu alcançar a felicidade. Eles forçaram a execução de Jesus, forçaram que Jesus fosse morto perante Pilatos e as autoridades religiosas. E algum tempo depois, alguns anos depois, Jerusalém sofreu uma carnificina do exército romano, tendo o templo de Jerusalém sido não apenas profanado, mas destruído completamente. Eles não conseguiram encontrar a felicidade, não conseguiram encontrar um sentido para a sua vida. Já no século XX, por exemplo, levantou-se uma espécie de império, presumia ser um império, pretendia ser um império de 1000 anos, um Reich. E estamos a falar do nazismo, e através de uma ideologia, agora não através do exército, nem através da filosofia, nem através da religião, mas através de uma ideologia. Eles queriam alcançar o poder e domínio do mundo, e para isso
também procuraram e fizeram exterminar largas faixas da população. Exterminaram judeus, ciganos, deficientes, homossexuais e outros. Mas os nazis, o poder que eles alcançaram durante alguns anos, o domínio sobre outros povos e o facto de terem exterminado milhões de pessoas não lhes permitiu alcançar a felicidade, nem o tal reino, o tal Reich de 1000 anos. Os alemães foram derrotados e Hitler suicidou-se. Nos dias que vivemos há um outro poder que se tem levantado, que é o poder financeiro, e através do controle dos mercados tenta alcançar riqueza inesgotável, pensando que a felicidade está nos bens materiais, mesmo à custa de condenar à fome e à morte muita gente. Há alguns anos atrás, os mercados financeiros, que não têm rosto, fizeram especulação com o preço dos cereais. Conclusão, em África morreram milhares e milhares e milhares de pessoas, porque depois eles compraram os cereais ainda antes de serem colhidos, as sementeiras ainda antes da colheita, inflacionaram os preços e as pessoas pobres e miseráveis não podiam pagar esses preços desses cereais, uma coisa básica para a sua alimentação. Então estes mercados financeiros fazem destas coisas, mas também negócios de armas, droga, tráfico de seres humanos, tudo em nome de alcançar uma grande riqueza, pensando que a riqueza resolve os seus problemas, dá-lhes um sentido para a vida. Não dá. A verdade é que estas riquezas não lhes permitirão alcançar a felicidade e por isso querem sempre mais e mais, porque estão insaciados, não estão saciados e por isso precisam de mais e de mais. O apóstolo Paulo dizia: já aprendi a viver com o muito e com o pouco. Isto não é um discurso de uma pessoa insaciável. Isto é um discurso de uma pessoa madura, resolvida, que sabe lidar quando tem muito e sabe lidar quando tem pouco. É uma pessoa madura, é uma pessoa que sabe lidar com as circunstâncias. Afinal, onde é que está o sentido da vida? Se não está no conhecimento, se não está na sabedoria, se não está no poder, se não está no domínio do mundo, se não está na tradição religiosa, se não está na capacidade de exterminar os que consideramos nossos inimigos, se não está nas riquezas, onde é que ela estará? Jesus deu a resposta. Amém? Amém. Jesus deu a resposta. O sentido da vida está na nossa relação com os outros, porque nós somos seres relacionais com os outros e com Deus. Nós fomos feitos não para dominar os outros, mas para os amar. Foi assim que Deus nos criou. É por isso que Deus nos deu a competência, a capacidade, as competências emocionais, a capacidade de nós amarmos alguém. Se nós olharmos para este texto que acabámos de ler, nós vemos que o segredo destes mandamento, num lugar diz que é um mandamento, aqui diz que são dois, mas digamos, resume-se no mesmo princípio: amar o Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento, e amar o próximo como a ti mesmo. O segredo do sentido da vida está neste mandamento de Jesus: amar a Deus de todo o coração. E isto implica o quê? Implica conhecê-lo. Nós não amamos quem desconhecemos. Nós podemos ter uma atração por alguém que não conhecemos, podemos ter até uma fixação doentia, como acontece às vezes com os artistas, que às vezes há pessoas fãs que passam-se para o lado de lá, passam-se da marmita, como se costuma dizer, e começam a perseguir esse artista ou essa artista, porque idealizam, digamos, uma relação com essa pessoa, que nem sabe que eles existem, e portanto torna-se doentio. Mas é difícil nós podermos relacionar-nos, amarmos a quem nós não conhecemos. Portanto, para nós amarmos a Deus, isto de dizer que se ama a Deus não é uma coisa que sai da boca para fora. Eu amo a Deus, eu amo quem eu conheço minimamente. E se eu estiver no processo de conhecer Deus, porque ninguém conhece Deus completamente, senão seríamos iguais a Ele, mas se estamos pelo menos no processo de o conhecer, então
nós podemos desenvolver em nós amor por Ele. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O profeta Oséias diz: conhecei e prossigai em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus é um processo. Muitas vezes nas relações humanas nós pensamos que conhecemos uma pessoa, que convivemos com ela há muitos anos, e afinal não a conhecemos bem, porque talvez nunca nos relacionámos com ela numa fase determinada que ela nunca viveu, ou pelo menos nunca se revelou dessa maneira connosco, na relação connosco. E um dia nós dizemos assim: eu pensava que conhecia esta pessoa, afinal não conhecia. Não é? Ou seja, até nas relações humanas o conhecimento é progressivo. Nós não podemos dizer que conhecemos completamente uma pessoa. Às vezes nem uma mãe pode dizer isso de um filho. Não é? Há mães que ficam surpreendidíssimas com algumas atitudes dos filhos, especialmente quando entram pela criminalidade, e nunca lhes passou pela cabeça que os filhos fizessem aquelas coisas. Barbaridades. Não é? Quanto mais conhecer Deus. É um processo. E para isso nós precisamos de ouvir falar de Deus. Ou seja, ouvir Deus falar. Ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. É assim que se conhece Deus. Como é que Deus se revela? Através da sua palavra. Essencialmente através da sua palavra. E depois o Espírito Santo torna essa palavra viva para nós. Não é? O Espírito Santo faz com que essa palavra tenha um sentido para nós. Que às vezes nós, à primeira vista, não compreendemos muito bem. O Espírito Santo ensina-nos o que quer dizer aquela palavra. Esse é o processo de conhecer Deus. Só o podemos amar de todo o coração quando nós, de facto, o conhecemos. E quando nós o conhecemos, quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós o ouvimos falar à nossa vida, quando nós aceitamos essa palavra à nossa vida, então nós estamos em condições de fazer uma opção. De amar a Deus ou não. De o obedecer ou não. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e conhecemos Deus, começamos a conhecer Deus, estamos no processo de conhecer Deus, nós podemos, então, começar a fazer as nossas opções. E Deus diz desta maneira, por exemplo: perdoai os vossos inimigos. E nós, a nossa carne, retorce e diz assim: mas porquê? Ele é um malvado, é uma pessoa que fez mal. Mas Deus diz: perdoai os vossos inimigos. E nós não compreendemos aquilo. Mas o Espírito Santo vem quando nós ouvimos a palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra, quando nós lemos a palavra, o Espírito vem à nossa mente e nos explica e nos faz entender no plano espiritual, não racional, mas no plano espiritual, o que é que significa amar os nossos inimigos. Então nós podemos entender que assim como Jesus nos amou, nós devemos amar as outras pessoas. Nós podemos compreender que não houve neste mundo homem tão rejeitado, tão injustiçado como Jesus Cristo. No entanto, Ele amou a todos. E ainda pregado numa cruz, nos últimos momentos da sua vida humana, antes de morrer, e depois haveria de ressuscitar ao terceiro dia, Ele perdoou aquele malfeitor que se arrependeu e que estava crucificado ao seu lado. Amar a Deus implica conhecê-lo. Há muita gente que diz: eu amo a Deus. E se nós perguntarmos: então como é que é Deus? O que é que Deus pensa? O que é que Deus quer que nós façamos? Eles não sabem. E aí já começam a meter os pés pelas mãos, porque eles não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Deus, logo, na realidade, não podem amar e muito menos obedecer. O sentido da vida passa por aqui. Por nós amarmos a Deus e porque o amamos, obedecermos. Mas passa também pela outra parte, que é amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho que o amar, o próximo é a pessoa de quem eu me aproximo. Não é a pessoa que acidentalmente chegou ao pé de mim, não. O próximo, esse também é próximo, mas o próximo é aquele de quem eu me quero fazer próximo, muitas vezes. Eu não posso dizer que uma pessoa que está em necessidade só porque eu não me chego a ela não é meu próximo. Não.
Eu fiz uma opção de não me aproximar, é porque eu não quero que ele seja meu próximo, mas estou a excluí-lo. E Evangelho é inclusão, não é exclusão. É inclusão. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho não deixa de fora nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma tribo, nenhuma nação, nenhuma língua, nenhuma etnia, nenhuma pessoa. O Evangelho não deixa de fora ninguém. Ninguém, ninguém. É todo inclusivo. Amar o próximo como a mim mesmo é um desafio muito grande. E só é possível fazê-lo quando nós, de facto, amamos a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus derrama do seu amor nos nossos corações. E derrama com um propósito. Não é com o propósito de nós ficarmos sentados na cama muito contentes, muito satisfeitos, e dizer, Deus ama-me tanto, e eu, que bom e tal, eu sou amado de Deus, e que coisa maravilha. Não. Esse amor que Deus derrama nos nossos corações é para nós canalizarmos para os outros. Senão não serve muito. Senão para autocontemplação, autossatisfação. Não. O amor de Deus é derramado em nós para nós canalizarmos para os outros. Então eu posso amar o próximo, se eu quiser. Mas eu preciso primeiro de amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Eu acho que este aspecto de me amar a mim mesmo, a religião tem destruído este sentido, este significado. As pessoas, através da religião e através de um complexo de culpa, um sentimento de culpa que está muito entranhado na religião, muitas vezes na religião cristã, pensam que não prestam para nada, que são lixo e que não prestam para nada. Não. Se Deus está na tua vida, tu não és lixo nenhum. E mesmo quando Deus não está na tua vida, Deus não olha para ti como lixo. Deus não olha para um drogado, Deus não olha para uma prostituta como lixo. Nós é que olhamos assim tantas vezes. Mas Deus olha como um ser humano por quem Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E que Deus quer restaurar. E que Deus quer salvar. E que Deus quer renovar. Amém? Para que eu me ame a mim mesmo, eu não posso achar que não presto para nada. Mas quando eu amo a Deus, amo o nosso Deus, eu sei, eu sinto o seu amor também por mim. E por isso eu o amo. O apóstolo diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós respondemos ao amor de Deus. E quando conhecemos Deus, compreendemos como Ele nos ama, a dimensão do seu amor. E que não há nada que nos possa afastar do seu amor, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa nenhuma desta vida ou de outra vida qualquer. Então, se nós somos amados, nós respondemos a esse amor. E o amor que Deus derrama nos nossos corações é o que nós canalizamos para o próximo. E nós passamos a olhar para nós também com outros olhos. Eu tenho consciência das minhas limitações. Eu tenho consciência das minhas, dos meus limites, dos meus defeitos. Eu tenho consciência das minhas fraquezas. Eu tenho consciência do meu pecado. Sim, porque tudo aquilo que passa ao lado da vontade de Deus é isso que se chama pecado. Pecado não são determinadas coisas. Pecado é quando nós não cumprimos a vontade de Deus na nossa vida. Então eu tenho consciência das vezes que eu falho para com Deus, por ações, por palavras, por atitudes que eu tive, ou por atitudes que devia ter tido e não tive. Eu tomo essa consciência. Mas isso é uma coisa, e outra coisa é eu saber que apesar das minhas insuficiências, apesar das minhas limitações, Deus ama-me profundamente. Deus ama-me de tal maneira que Jesus um dia, falando com Nicodemos, um líder religioso em Jerusalém, disse: olha, tu tens que nascer de novo. Ele não entendeu o que é que Jesus queria dizer. Ele disse: tens que nascer da água e do Espírito, tens que nascer espiritualmente. E depois disse-lhe: porque Deus amou o mundo, as pessoas. O mundo fala das pessoas, a humanidade, de tal maneira, de tal modo, a tal ponto, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E os judeus que pensavam que a vida eterna era por fazer muitos preceitos na lei de Moisés e muitos sacrifícios
e cumprir todos os preceitos religiosos e aquela tralha toda do judaísmo, da lei de Moisés. Eles pensavam que era assim. Agora Jesus vem e diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, é uma questão de fé, não é uma questão de mérito. Eu não mereço nada de Deus. Nenhum que está aqui merece nada de Deus. Não os conheço a todos, mas ninguém que está aqui merece qualquer coisa de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Mas é pela sua imensa graça e misericórdia. Porque muito amor com que Ele nos amou. Nós somos amados de Deus. Deus ama-nos. E o sentido da vida está exatamente aqui. Está exatamente aqui. Resumindo, por isso é que Jesus disse: a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, está tudo resumido nisto. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. E se fizeres isto, viverás. Isto é, se fizeres isto, tu tens uma vida com sentido. Se fizeres isto, tu tens encontrado, tens descoberto o sentido da vida. Amém? Não é uma questão de religião. Não é uma questão de práticas religiosas, seja lá qual for a religião. Não é uma questão de bater com a mão no peito. Não é uma questão de, enfim, de ir aqui ou ali, peregrinação. Não é nada disso. O segredo está aqui. O segredo de uma vida com sentido. E, portanto, se algum de nós, a sua vida não tem sentido, anda à procura de um sentido para a sua vida e ainda não encontrou, eu peço que reflita nesta palavra de Jesus. Porque o sentido da vida está aqui. Isto não é uma coisa que se possa teorizar. É uma coisa que se pode apresentar, que é o que eu estou a fazer. Não é uma coisa que se possa teorizar, é uma coisa que se experimenta. Quando nós experimentamos abrir o nosso coração a Jesus e deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida, não apenas o Salvador da nossa alma, que Ele possa, com o seu sangue, lavar os nossos pecados e colocar-nos numa posição como puros perante Deus, como santos perante Deus, como diz a Escritura, mas também depois passar a ser o Senhor da nossa vida, conduzir a nossa vida. Então, nessa altura, nós encontramos um sentido para a nossa vida. Portanto, está aqui alguém que ainda não o fez e quer encontrar um sentido para a sua vida. O meu conselho é que, se não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia, leia a Palavra de Deus, ouça a exposição da Palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O facto de vocês estarem aqui a ouvir a Palavra de Deus esta manhã significa que há um potencial de fé no vosso coração. Vocês podem escolher não crer, mas há um potencial de fé que está a ser semeado neste momento no vosso coração. Capacidade de crer. Crer em Deus, crer na sua palavra, crer em Jesus. Amém? Então, ouça a palavra de Deus, fale com Deus, ore a Deus. Não precisa ser uma oração pensada, uma oração escrita, uma oração memorizada, uma oração repetida como um papagaio. Não é nada disso. Uma oração espontânea. Abra o seu coração, entre no seu quarto, abra o seu coração a Deus, diga o como se sente. Adore numa comunidade de fé e ame-se a si mesmo e aos outros. E se você fizer isso, vai encontrar, com certeza, um sentido para a sua vida. Não estou com isto a dizer que a vida, mesmo quando tem um sentido, não tenha problemas. Não faça confusão. Porque na vida temos sempre problemas. Domingo passado eu falei aqui de um preço que nós temos que pagar. Não é? A vida tem sempre problemas. Agora há uma diferença fundamental. Uma coisa é nós enfrentarmos os problemas da vida sozinhos, outra coisa é enfrentarmos os problemas da vida com Jesus do nosso lado. Amém? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E quando Jesus está connosco, está do nosso lado, nós vencemos tudo e mais alguma coisa. Nós passamos por cima daquilo que parece impossível. Nós passamos por todos os túneis. Nós subimos todas as montanhas. Nós enfrentamos todas as lutas. E com Jesus saímos vitoriosos.
Porque Ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E porque Ele venceu, nós no seu nome e na sua força venceremos também. O sentido da vida é conseguirmos caminhar com Jesus do nosso lado. Amém? Gostaria que ficássemos de pé agora, por favor. Vamos curvar a nossa cabeça e orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Por esta palavra que é Espírito e vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o sentido da vida está nas palavras de Jesus, ó Pai. Nestas palavras tão claras, neste único mandamento que Ele nos deu, Senhor. Que resume tudo aquilo que os judeus consideravam a lei de Moisés, com todos aqueles preceitos e ritos e rituais religiosos. Senhor, obrigado porque nos tens feito luz, trazido revelação, Senhor, ao nosso entendimento. E nós podemos compreender hoje que temos que Te amar, Senhor, para encontrar o sentido da nossa vida, porque somos criação Tua, Senhor. E para podermos, a partir daí, poder amar os outros e amarmos até a nós mesmos. Ó Senhor, nós Te agradecemos por esta revelação, Senhor. E também pela revelação que podemos entender que só podemos amar quando Te conhecemos. E só podemos conhecer quando Te ouvimos falar, quando ouvimos a Tua palavra. Quando, Senhor, essa palavra vem à nossa vida, Senhor, e nós permitimos que ela desça da nossa mente ao nosso coração e faça aquilo para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus.